aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o segundo livro da duologia Desejos Sombrios. E se preparem, porque essa história vai causar. Ah, se vai! Então, bora lá! Já chego sem delongas aqui para apresentar para vocês, então, o segundo livro da duologia, que é Nos Braços da Luxúria, da autora Beatrice Meireles. Bem, vou recordar rapidinho o primeiro livro, só pra gente, né? Se você não assistiu a resenha do primeiro livro, então corre lá, assista e também leia o livro, porque, gente, é muito interessante a história. Então, aqui, o primeiro livro, que foi Nos Braços do Pecado, então vem contar a história de Esther e Frederick. Ele, casado com a mãe dela por 9 anos, até que a mãe dela falece, e eles começam, então, a se ver de modo diferente. Acredito eu, como eu disse na resenha do livro passado, é porque tanto a melhor amiga dela, quanto o namorado até então, ficava ali mostrando como Frederick era um homem jovem, como Frederick era um homem bonito e até mesmo gostoso. E isso fez com que ela olhasse ele de maneira diferente e automaticamente ele também começou a perceber seus olhares e tudo aconteceu. Finalizamos então o primeiro livro, finalizamos então o primeiro vídeo, no qual eu falei para vocês que o irmão gêmeo do Frederick, o Ferdinand, acabou aparecendo porque ele foi preso por 10 anos e voltou querendo vingança. A vingança, logo de cara, foi dizer ao Frederick que ele iria traçar a mulher dele, que era a enteada. E assim ele fez. Ele acabou indo até a casa deles, no qual ele fez um sexo selvagem maravilhoso com a Esther, que ela chegou a ter o seu primeiro orgasmo. Lembrando que ela era virgem, então a única sensação que ela tem, o que ela sabe de sexo, é o que ela aprendeu com o Frederick. E lembrando, novamente, ele não fez ela chegar no ápice nenhuma vez nesse período que eles estão juntos, que deu ali, acho que mais de um mês. Então assim, nesse segundo livro, que é o último, né, que é Nos Braços da Luxúria, então nós teremos Esther fazendo o quê? Gente do céu, Esther, ela tá num momento complicado da vida dela. Porque ela é apaixonada pelo Frederick? É, né? Não sei, comecei a ter dúvida. Mas até então ela é apaixonada pelo Frederick. Mas a relação dos dois ali, a relação de sexo, é boa. Mas depois que ela experimentou o Ferdinand, cara, lembrando que eles são gêmeos, tá? Se você não pegou lá atrás, eles são gêmeos. Então, por mais que ela sentiu um pouco de diferença ali no ato sexual, porque o Frederick é mais calmo, é um pouquinho até mais romântico, e já o Ferdinand é um furacão, mesmo assim, ela acabou se entregando. Quando se vem à tona, né, que o Frederick chega e acaba dizendo que era irmão, enfim, acaba contando um pouco ali da história, ela se vê assim perdida. Porque ela tá apaixonada pelo padrasto, ela tá apaixonada pelo Frederick, mas ela não consegue esquecer a sensação que foi estar nos braços do Ferdinand. Aí nesse momento foi que eu comecei a duvidar se realmente ela está apaixonada pelo Frederick. Porque, enfim, né, gente, se você realmente está tão apaixonada assim pela outra pessoa, não é um sexo melhor que vai fazer você desapaixonar, né? Mas, enfim. As coisas vão acontecendo no qual a Esther está um pouco mais afastada do Frederick, porque ela está chateada porque ele não contou, ela está confusa em relação aos sentimentos dela, ela sente falta daquilo que ela teve com o Ferdinand, e o Frederick, gente, o tempo todo fica perguntando para ela as coisas. Que nem ele fala, você gostou? Né? Eu sei que você gostou, não se sinta culpada. Então ele fica provocando, fazendo com que ela não esqueça o ocorrido com o Ferdinand. O Ferdinand ele some por um tempo, até que ele resolve voltar. E aí, gente, foi a minha decepção. Eu me decepcionei. Porque quando finalizei o livro passado, o que eu falei, né? Eu ainda falei pra vocês, gente, esse cara vai aprontar muito. Esse cara, ele vai infernizar esse casal. Ele vai fazer os dois casal brigar. Ele vai fazer com que, de repente, até o Frederick seja preso. Gente, ele vai... Eu não sei o que esse cara vai aprontar, mas vai aprontar muito. Tá, aprontou. Mas não foi nada desse sentido, gente. Eu fiquei passada com o que a autora Beatrice fez. Beatrice, sinceramente, você, assim, conseguiu, assim, me tirar da casinha. Porque eu nunca imaginei
nunca imaginei que iria acontecer o que aconteceu nessa história. Você me surpreendeu e me deixou até mesmo envergonhada em alguns momentos. Porque, caraca, meu Deus. Nossa, não posso nem falar o nome de Deus, né? Porque, gente, que eu vou falar sacanagem. Mas que é aquilo? Minha filha do céu. Que imaginação que você tem. Mas quando o Ferdinand acaba voltando para conversar com o Frederick, então ele já tá, parece que até um pouco mais calmo, né? Então ele fica ali tirando sarro da cara dele, dizendo, né, que foi bom ter com a Esther, se ela já disse que preferiu ele na cama do que o Frederick. Começa aquele jogo ali de cutucar, né? Fica cutucando o outro. Cutuca a onça com vara curta não, que é perigoso. Só que ele não fala mais que vai se vingar, não fala mais que vai destruir a vida dele como antes. E nesse ponto que ele fica ali cutucando, o Frederick perde a cabeça e vai pra cima dele e os dois brigam. Vai acabar os dois na delegacia, né? Porque brigaram em via pública, enfim. E aí eu começo a me surpreender, porque quando a Esther fica sabendo, então ela vai pra delegacia, mas ela chega lá, ela fica sabendo que os dois estão lá e ela quer libertar os dois. Então ela vai pagar fiança pros dois. Ela vai conversar primeiro com o Frederick e quer saber toda a verdade. O porquê que o irmão odeia ele tanto. E aí você fica sabendo o motivo que o Ferdinand foi preso. Você fica sabendo a raiva que ele tem do Frederick. Você entende, mas você também entende o lado do Ferdinand, porque afinal de contas ele sofreu por 10 anos. E o que ele sofreu na cadeia não foi fichinha, não foi coisa boba. Então você entende essa raiva dele. E ela fala que também vai tirar ele. Ele acaba meio que concordando, aí ela vai conversar com o Ferdinand o tempo todo fica insinuando como foi bom, que ela tá querendo de novo, e ela acaba livrando os dois. Ela leva os dois pra casa, gente. Ela leva os dois porque ela quer que os dois se entendam. Chegando lá, ela tem uma conversa com os dois, no qual ela deixa claro ali a situação que eles precisam se entender e fala um monte de coisa lá, e ela surpreende a mim e também o Frederick na hora que o Ferdinand fala que vai embora e ela fala, não precisa. Porque você pode ficar aqui. Pra que ficar pagando, né, hotel, se você pode ficar nessa casa? Tem quarto de hóspedes, pode ficar nele. Confesso pra vocês que eu fiquei assim, sei lá, sem saber o que fazer com a Esther, gente. Sinceramente, eu não sabia se eu brigava com ela, eu não sabia se eu torcia o pescoço dela, porque eu fiquei perguntando, o que essa garota quer? O quê? A história vai desenrolando. E acontece bastante coisa assim, né? O ex-namorado dela não aceita ter se separado dela. Então ele começa ali a inventar fofocas dela, dizendo que ela tá dormindo com o padrasto. Então vira uma muvuca a cabeça dela. Ela esconde dessa melhor amiga dela que ela está dormindo sim com o padrasto. E pior, que ela está sentindo muito tesão e muito desejo pelo seu cunhado, né? Porque agora é cunhado. Tem um momento onde ela acaba contando para a melhor amiga que o Frederick tem o irmão gêmeo e ela fica louca e vai para lá para conhecer ele. Chegando lá, ela dá em cima do Ferdinand, fica óbvio o ciúme da Esther e o Frederick também percebe. E aí, gente, vai acontecendo um monte de coisa, ela fica muito confusa, ela acaba afastando o Frederick mais um pouco. Quando ele vai beijar ela, quando ele vai, né, ter mais relações com ela, ele percebe que ela tá diferente e até que vem a conversa que eu fiquei... Oi? Porque chega um momento que ele fala pra ela assim que se ela quiser ficar com o irmão dele, pra ele não tem problema nenhum. Porque ele prefere dividi-la do que perdê-la. Gente, como assim? Não, como assim? Tá? Peraí, não é assim que funciona, cara. Você vai dividir a sua mulher e ela ainda fala, você vai me dividir? Aí é onde ele fala de novo, eu prefiro ter metade de você do que não ter nada. E aí, gente, começa então a relação do trisal. Confesso para vocês que o livro Dark, né, as histórias é para isso, é para chocar, é para trazer uma realidade que existe, mas nós muitas vezes preferimos fechar os olhos, fazer de conta que não conhecemos esse outro lado. É para fazer você refletir muitas das coisas, mas também confesso para vocês que eu sou uma pessoa que ainda tenho a mente fechada. Eu ainda sou a pessoa que a gente costuma chamar aquela pessoa convencional, aquela pessoa, né, que ainda é muito tradicional. Eu sou assim, tá? Eu sou. Mas nem por isso eu não vou ler, nem por isso eu vou analisar, nem por isso eu vou imaginar a situação e de repente mudar minha cabeça. Não é que eu vá aceitar, que eu vá bater palma, que é o que eu falei lá atrás.
Referente a Esther estar com o padrasto dela, não me chocou pelo fato que ela só começou uma relação com ele após a morte da mãe, né? Então, até então, eles se tratavam como enteada e padrasto e nunca teve um olhar diferente entre eles. Então, para mim, foi de boa. Já essa situação de ter um trisal onde é 2 irmãos e ela, confesso para vocês que eu fiquei um pouco chocada, tá? Porque existe. Mas para mim, é que eu sou aquele tipo de pessoa que eu acredito que o meu marido é só meu. Eu não vou querer dividir ele com ninguém, entendeu? E meu marido também tem essa mentalidade. Ele só quer a mim, ele não quer me dividir com ninguém. Então, quando eu vejo pessoas dividindo, assim, a pessoa que diz que ama, que diz... Eu não consigo entender, eu não consigo enfiar na minha cabeça. Mas respeito. Ainda mais que a relação deles, a decisão deles, não afeta nada a minha vida, não vai mudar nada na minha vida, né? Então, não tem por que eu falar, não quero, não. Não, gente. Respeito, tá? Respeito. A relação entre eles, gente do céu, principalmente a primeira relação. Olha, eu tô dizendo pra vocês, vocês têm que ler. Porque os detalhamentos... E aí a gente fica pensando, né? Até ontem essa criatura era virgem, gente. Até ontem essa criatura não sabia nem beijar direito, vamos dizer assim, né? E hoje, essa menina é tão safadinha, que ela começa a coordenar o que vai acontecer ali entre os 3. Vocês não estão entendendo? Ela fala, faz isso, faz aquilo, quero ver isso, quero ver aquilo. Eu fiquei chocada, eu fiquei envergonhada de certa forma. Porque você vai lendo detalhadamente, porque a Beatriz, ela detalha. Como essa mulher gosta de detalhar? Você vai lendo detalhadamente, você vai visualizando a cena. Caraca, você perde o fôlego em alguns momentos. Você perde o fôlego. E aí você começa a ficar pensando, né, se você faria isso ou não faria aquilo. Mas a história é exatamente isso. É você questionar, é você, de certa forma, eu costumo dizer que a gente acaba, de certa forma, até julgando a ação ali. Tem a situação no qual ela agora está feliz, porque estão os 3 no momento assim, onde os 3 se entendem muito, não existe ciúme entre eles, ela dá carinho para ambos igual. Tem a questão que ela não consegue contar isso para a melhor amiga, porque ela fica com medo do que a melhor amiga vai pensar, da sociedade vai pensar. O ex-namorado dela agora, além de falar que ela dorme com o padrasto, começou a falar que agora chegou o irmão dele e ela tá dormindo com o irmão dele também, que ela tá sendo dividida, e ela fica, cara, como que ele descobriu? Mas aí ela percebe que isso é apenas fofoca dele. Mas é aquela história, né? Quem deve, gela, né? Então só do comentário ela já sentiu ali que realmente ela tá devendo. Eles continuam nessa situação, nesses agarramentos, até que chega o dia que ela faz aniversário, mas faz pouco tempo que a mãe dela morreu. Então a melhor amiga dela fala, vamos fazer uma festa, porque afinal de contas você não pode ficar triste nesses dias. Ela acaba cedendo, faz a festa na casa dela, vem um monte de gente que ela nem conhece, aquele tipo de festa que acontece nos Estados Unidos, essas coisas, né, gente? Vai todo mundo para beber e comer mais nada, e termina a festa, então ela tá cansada, mas ela resolve ali na sala ter os momentos de prazer com o Frederick e com o Ferdinando. Só, gente, que a amiga dela tava lá e saiu para ir embora, e ela não esperou dar um certo tempo. Ela escuta o barulho, mas ela não dá atenção, e até que ela escuta a amiga dela horrorizada em ver a cena dos 3 ali naquele momento íntimo. A amiga dela, ela é bem pra frente, a amiga dela é filha de 2 homens, né? Então, quer dizer, os pais dela são 2 homens, ela tem uma cabeça super aberta. O que ela fica chateada, o que ela fala que ela fica com nojo, é por ela ter escondido isso tudo, por ela não ter confiado nela, e a amizade delas fica abalada. Também nessa história vamos ter o Derek, que é aquele que tentou violentar a Esther, porque eles se conheceram na balada e ela deu atenção a ele. Lembrando que quando tudo aconteceu, depois ele disse que ela era culpada porque ela se vestia como uma vadia e então era aquilo que ela queria. Eu costumo dizer o seguinte, você conversar com alguém, você ser simpática com alguém, automaticamente não está querendo dizer que eu quero ir para a cama com essa pessoa, né? Só que ele deixou claro que foi isso que ela tentou passar. Então, nesse segundo livro, então volta ao Derek, volta essa forma dele pensar, e a Esther acaba encontrando ele sozinha em um certo momento, e ali ele acaba dizendo mais algumas coisas para ela, que prova que a cabeça dele pensa dessa forma, que a mulher, só porque ela sorriu pro cara, então ele tem direito de fazer tudo o que ele quer, porque ela deu abertura, porque ela queria aquilo.
E aí você começa a pensar um pouquinho, né, na relação homem-mulher nesse sentido, até onde você pode ir para que esse homem não pense que você quer alguma coisa. Lembrando que o comportamento da Esther, na minha visão, não deu a entender que ela queria ir para a cama com ele. Ela não deu mole. Ela não deu mole. Então a cabeça dele que é doentia mesmo. Ela acaba seguindo ele porque ele tá com outra garota e falou que vai fazer com essa garota ou que não fez com ela. Então fica meio tenso esse momento, até que algo inusitado acontece e é através dessa situação que a amiga dela resolve voltar a conversar com ela. Então ela se entende e ela aceita numa boa que a Esther fica com esses dois homens. E é nesse momento desse acontecimento que a Esther acaba gritando ao mundo que sim, que ela ama tanto o Ferdinando quanto o Frederick, que eles são irmãos e que eles estão juntos porque eles dois são namorados dela. E ali ela mostra que ela não liga mais para preconceito, que ela não liga mais para o que as pessoas pensam, que ela vai ser feliz da forma que ela acha que deve ser e acabou. Então termina ali entre os três ainda unidos, ela se formando. Aí tem mais algumas situações que faz a gente repensar nessa situação do que a sociedade pensa, do que a sociedade quer e do que realmente queremos. É um livro interessante, é um livro que vai fazer a gente pensar mais do que no primeiro, vai. Lembrando que nesse segundo livro, cara, não sei, a Esther caiu no meu conceito, porque ela fez com que o Frederick mudasse totalmente o jeito dele, pensasse totalmente diferente. Ele aceitou coisas que ele jamais aceitaria. E eu achei que isso foi um pouquinho imposição dela, por ele dizer que ama ela, então ela acabou cedendo a tudo que ela queria. Então nesse ponto eu não concordei muito, porque eu não consegui ver ele com a cabeça tão aberta assim, ao ponto de dar o primeiro passo e falar, aceito, quero isso. Não, foi para fazê-la feliz. Foi para continuar com ela. E isso não me agrada, porque eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que a gente, como se diz, em quatro paredes, vamos dizer assim, em quatro paredes tudo é permitido, tudo é permissível, se os dois estiverem de comum acordo. E no primeiro momento não foi isso que aconteceu, e até no final, que tem um capítulo extra, onde tem ali um sexo mais mas a autora ela já coloca lá o que vai acontecer, então ela deixa claro pra você. Se você quiser até o final, beleza, mas se não quiser, tá ótimo pra ela. Então ela esclarece isso e ela já te deixa preparada pro que vai vir. Depois de tudo que eu li, eu não achei tão assim não. Eu só finalizei com a mesma ideia, que pra mim a Esther forçou uma situação que talvez não era tão necessária. Ficou isso pra mim, que ele cedeu a tudo, mesmo gostando de toda a situação, mas ele cedeu por amor a ela. Então, eu venho deixar vocês com esses momentos quentíssimos, quentérrimos, porque vai ter. E confesso que vocês vão ficar, assim, acho como eu, em algumas cenas meio assim, envergonhados, meio tímidos, né? Com a situação desses três, que afinal de contas, gente, um casal ali em momentos íntimos, muitas vezes já deixa a gente um pouquinho envergonhada. Imagine trisal. Imagine 3, onde tem a mulher e 2 homens, e diga-se de passagem. A garota é foda, porque, aguentar os dois. Os dois não é fraco, não. Os dois não é fraco, não, gente. E ela aguenta bonito, tá? Ela aguenta bonito. E que fogo. Meu Deus, que fogo. Mas então, eu vou deixar vocês aqui com o último livro da duologia, né? Desejos Sombrios, da Beatriz Meirelles. Lembrando que é um livro dark, onde vai trazer essa situação de 3 pessoas se envolvendo emocionalmente, sexualmente. Tem a sociedade o que vai pensar, tem a sociedade como vai agir a tudo isso. Então, é um livro de reflexão. E não perca tempo. Leia o primeiro, porque para você entender o segundo, você tem que ler o primeiro. E tire as suas conclusões do que você pensa, de como você agiria se você estivesse no lugar da Esther, do Ferdinando e do Frederick. Então, muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus. E até a próxima!